Olá, muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos para mais um bate-papo aqui da Liga Brasileira de Kung Fu. E hoje a gente conta com a participação muito especial aqui do Sifu Renato Calheiros, presidente da World Kung Fu League, Liga Mundial de Kung Fu. Eu já quero dizer de antemão que é um prazer estar com ele aqui esta noite e dizer para que vocês que estão acompanhando aí a nossa live, que tem alguma dúvida, pode fazer essas perguntas que a gente vai respondendo aqui conforme vai chegando para a gente. Caso não dê para ele responder todas as perguntas aqui ao vivo, ele responderá depois da post, tá bom? Então, com vocês, Chico Renato Calheiros. Boa noite, Chico Renato Calheiros. Ô, Simão Rosânia, boa noite. Muito obrigado pelo convite. Uma satisfação estar aqui com vocês, como sempre, viu? Obrigada, a gente que agradece. Bom, como a gente sabe que tem muitas pessoas assistindo, né, a nossa live e que assiste agora e tem pessoas que assistem depois, que já foi ao ar. Algumas pessoas não conhecem o Chico Renato Calheiros, então conta aí pra gente quem é o Chico Renato Calheiros. Então, vamos lá. Para mim é um prazer estar falando com o pessoal da Liga Brasileira, né, de Kung Fu, e também a gente ter a oportunidade de ficar um pouquinho mais próximo, né, às pessoas, se apresentar, entender, porque muitas vezes só escuta o nome, não sabe quem é a pessoa, o ser humano, né? Quem é essa Sim, pessoa? Então, exatamente. mas fazer uma introdução rápida aí, para quem já estiver online, quem assistir depois, conhecer um pouco mais de mim. Então, se for Renato Calheiro de Barros, né, eu sou aqui de São Paulo mesmo, capital, né, eu como, sem ter como atleta, né, falando mais como formação pessoal, eu tenho minha formação na área de tecnologia, acabei de fazer uma outra graduação na área de empreendedorismo, de gerenciamento empresarial, né, porque eu Muito sempre bom. também tive envolvido com outros negócios, e a minha paixão sempre foi o esporte, né? Então, desde Ah, moleque, sempre pratiquei esporte minha vida inteira, né? E então, a minha formação básica é essa, né? E hoje eu tenho a responsabilidade de ser responsável técnico da ASKF, da Associação Shaolin de Kung Fu, que foi fundada pelo Grão-Mestre Amaral, que vocês sabem muito bem, sim, uma sim. das academias mais conhecidas do Brasil, uma das pioneiras, né? Se não, não estou enganado, se não me engano, há mais de 40 anos, a Associação Shaolin de Kung Fu foi a primeira escola de Kung Fu do Brasil registrada com CNPJ, né? Pelo Grão-Mestre Amaral, no sistema Realmente pioneira. pioneira, né? Assim, a gente sabe que existiam outras escolas já, pessoas, imigrantes chineses, outros mestres brasileiros dando aula, mas a Associação Shaolin, ela foi pioneira nesse sentido, né? E é uma academia muito conhecida que era a tal da Sobreloja na Consolação, em São Paulo, né? Sim, sim, localização ficava fácil. Então, assim, lá a SKF, ela foi, assim, de lá surgiram grandes outros mestres, irmãos de Kung Fu, né? Como nós temos o Sifu de Paula, o Sifu Serra, né? Wagner Ineu, Sifu Gabriel, teve vários nomes do Kung Fu brasileiro que passaram por lá, e alguns que estão até fora, como o Tomizaki nos Estados Unidos, né? Enfim. E o Grão-Mestre Amaral, já tem alguns anos ele se afastou da direção da SKF, então hoje eu sou o Cifu responsável pela SKF, e É. também tenho a minha escola que fica em Alto de Pinheiros, que é a Motivação Escola Oriental, que é um trabalho que eu já desenvolvia, nessa minha escola, que é um empreendimento meu, assim, lá nós desenvolvemos o sistema da ASKF, o Louva-a-Deus, e também eu represento a Hungar, do Grão-Mestre Franqui do Sistema Hungar, né? Aqui em São Paulo, junto com outros irmãos, que é o Cifu Alex Low, o Marcos Martins, o Washington de Cuiabá, né? A Cifu de Cuiabá,
Então, e nós também temos yoga na motivação. E fora tudo isso, fora os meus negócios, que eu tenho também fora o Kung Fu, eu assumi, assim, com um orgulho muito grande, a direção da WKFL, que é a Liga Mundial. Mais para frente eu sei que a gente vai entrar, né? Então, Sim, esse é o Sifun Renato, apaixonado por esporte, apaixonado por empreendedorismo, apaixonado por estudar, né? E assim, tem um amor muito grande pelo Kung Fu e pelo que eu faço. perfeito. Bom, e como foi que você conheceu aí as artes marciais chinesas? Então, vamos lá. Eles entraram na sua vida? Foi muito interessante, porque, como eu comentei agora há pouco, eu sempre gostei muito de esporte, né? Então, desde do período que eu comecei a praticar esporte, que nos anos 80 fazia o Karate Kyokushin, né? Eu comecei Karatê. Então, pelo Karatê, e não direto às artes marciais Então, chinesas. esse ano eu estou completando 30 anos de Kung Fu, né? Então, esse Uau! ano, 30 anos de Kung Fu. Mas eu tenho aproximadamente quase, por incrível que pareça, uns 38, 40 anos de artes marciais. Nossa, bastante tempo já. Não me pergunta a idade, por favor. A gente faz pontinhas e dedos. Então, rapidamente, eu comecei pelo Karate Kyokushin, né? E depois eu tive uma oportunidade, nos anos 80, entrar no kickbox, que nos anos 80, né, o shootbox, o kickbox ficou muito, muito em evidência no Brasil. Então, Sim. eu tive até uma live uns meses atrás que eu comentei isso, eu tive a oportunidade de conhecer o Batarelli, o Paulo Zorello, né, Luiz Gonzaga Ferreira, grandes nomes, né, e nesse período eu fiquei muito tempo, né, tinha me tornado até instrutor, né, de kickbox na época. E o que aconteceu? Aí foi onde que entra as artes marciais chinesas. Essa academia que eu treinava, ela acabou fechando, e eu continuei treinando um tempo com outros colegas, mas sem academia fixa, e um amigo meu, no fim dos anos 80, falou, olha, estou a fim de conhecer uma academia na Consolação, de Kung Fu, e era algo que nunca tinha passado na minha cabeça. Eu falei, pô, Kung Fu, né? Vamos lá, né? Vamos entender melhor o que era, porque ao contrário de hoje, né, Simão Rosânia, hoje nós temos muito acesso à informação. Muita facilidade. Exato. E 30 anos atrás, as pessoas não tinham. Hoje, como que é, você pega aqui o Google, digita Kung Fu, vai te dar tudo que você imagina, né? Uma imensidade de informações. E antes, no máximo, você tinha uma revista, um livro no máximo. Exato. Então, e eu tinha, por incrível que pareça, eu tenho até essa revista, que era, fugiu o nome dela, eu não sei se era Impacto, alguma coisa assim, uma revista de artes marciais, eu tinha até ela, que na capa dela tinha o grão-mestre Amaral, na época tinha sido capa, né? Eu nem sabia que aquela pessoa ainda iria ser meu mestre de louva-a-Deus, né? Olha só. E aí esse amigo falou, não, vamos lá visitar, eu falei, eu vou te acompanhando. Eu vou acompanhar você. E nós fomos, se não estou enganado, foi num sábado de manhã, alguma coisa assim, foi no final de semana. Não sei se foi sábado ou domingo, porque naquela época na SKF tinha treino de domingo também, né? E ao chegar lá, se eu não estou enganado, ia começar uma aula de parte mental e o Serra que estava lá nesse dia, né? E aí o Serra que me recebeu. Eu junto com meu amigo. Mas, resumindo aqui, para não se estender, aí eu entrei, achei interessante a filosofia, toda aquela magia que sempre as academias de Kung Fu elas possuem, né? E a Consolação sempre foi um negócio, assim, impressionante, né? A energia que sempre teve lá. E aí eu entrei e falei, pô, legal. Então, aí eu comecei a treinar, entrei na SKF sem muitas pretensões, assim, como a gente fala na cultura chinesa, com a minha xícara vazia, né? O mais importante, né? Começar com a xícara vazia. Então, comecei a mudar todos os conceitos e para mim foram grandes momentos. Aí, nesse momento, eu tive a oportunidade de conhecer as artes marciais chinesas e estou até hoje, né, no Louva-a-Deus, na SKF,
e já tem alguns anos que eu tive a oportunidade de conhecer o grão-mestre Frank Yi, que se tornou o meu mestre do sistema Hungar, né, da linhagem de Tongfeng, uma linhagem bem tradicional, e hoje eu sou quarta geração de Hong Fei Hong. Quem conhece bem o que eu estou falando, né, assim como vocês também, né, são da geração de Lan Shaoyin, né, tem uma linhagem direta com Hong Fei Hong, né, então hoje eu sou quarta geração de Hong Fei Hong. E, então, a arte marcial chinesa faz parte da minha vida aí há pelo menos 30 anos. Uma vida. Uma vida. Uma vida. Você, falando em estilo, você disse que pratica dois estilos, né? O estilo louva-a-Deus e o estilo Hungar. Qual é a maior diferença, a grande diferença entre esses dois estilos? Olha, eu vou dizer para vocês, para mim foi e é um grande desafio, porque quem conhece os sistemas, assim, se for analisar para um outro lado, todos os estilos, a filosofia em si, ela leva sempre no mesmo caminho, né? Vamos dizer assim, né? Mas em questão de desenvolvimento do sistema e tudo mais, o sistema louva-a-Deus, ele é bem diferente em relação ao sistema Hungar, principalmente nos que diz os conceitos de base. Exatamente. Então, foi um grande desafio, né? Tem um grande desafio, porque os sistemas do norte, que é o caso do louva-a-Deus, primeiro, ele desfere, vamos dizer assim, ele desfere a técnica, desfere o golpe, vamos dizer um mais popular aqui, e depois ele enraiza a base. Os sistemas do sul, primeiro ele enfatiza a base e depois ele desfere o golpe. Então, vamos dizer, quando você vai fazer uma técnica de fudial, né, garras de tigre, você primeiro posiciona, né, a posição do cavalo, né, Seipinma, e depois você faz o fudial, né? Então, são conceitos diferentes. Isso começa por aí, né? O sistema louva-a-Deus eu considero um dos sistemas mais difíceis de você desenvolver. É um sistema extremamente técnico, que o Hungar também seja algo fácil, longe disso. Mas o louva-a-Deus é um sistema que nós temos, ele é a combinação de 18 sistemas do norte. Você pensa, são 18 sistemas genuinamente do norte, contando já o sistema desenvolvido por Wanlang no início. Então, tem o sistema do Wanlang que ele começou a desenvolver no início, e depois mais 17 outros sistemas. O sistema do Hungar é um sistema eu considero assim, de certa forma, de fácil assimilação e de grande efetividade também, né? E, então, para mim, é um desafio grande. E a diferença que tem entre eles, que é bacana citar, que assim, os sistemas do sul, que nem o Hungar, nós temos armas tradicionais, né? Que nem tridente, timô, quantal e outras, né? O louva-a-Deus, tradicionalmente, ele não tem arma, né? Normalmente, se você for estudar, assim, a fundo o sistema louva-a-Deus, ele não tem arma. A única arma que ele tem é uma espada grande, que é uma espada, parece aquelas espadas medievais, que você, inclusive, segura ela com as duas mãos, uma espada chinesa longa. Então, o sistema louva-a-Deus, ele sofreu muitos incrementos ao longo dos anos. O nosso currículo, menos da SKF, ele tem formas de armas que são originárias da garra de águia e tal, né? E é um sistema que foi desenvolvido exclusivamente para combates de mão. Que interessante. Então, tem essa diferença. E uma outra diferença, o sistema do Hungar, ele tem, assim, a base e a influência do templo Shaolin. Então, se você for analisar, ele saiu do templo para fora. O louva-a-Deus foi um dos poucos sistemas, eu desconheço qualquer algum outro na atualidade, que foi ao processo contrário. Ele veio de fora para dentro do templo Shaolin, né? Então, assim, eles são bem diferentes, as histórias, tudo, tem bastante coisa aqui, a gente poderia fazer uma live só falar de sistema. Só falar de diferença. E é tudo muito assim, a gente tem que pisar muito com calma nisso daí, porque pela história da China, muita coisa foi destruída, né? Claro. Registros. Então, tem que tomar muito cuidado quando nós fazemos esse tipo de pesquisa para não falar bobagem também, né? Exatamente. Então, assim, são dois sistemas que
que eu adoro demais, adoro Hungar, me deu uma visão diferente do Kung Fu, adoro louva-a-Deus, tenho um amor grande pelos dois sistemas e defendo eles com tudo que eu puder. Muito bom, muito Mas, bom. assim, eu acho que, na verdade, né, estou falando assim, mais brincando, né, puxando um pouco a sardinha, mas eu acho que todos os sistemas são muito bons, né? Todos os sistemas, eu acho que todos os sistemas, eles têm o objetivo de formar pessoas melhores. A arte marcial chinesa é uma arte marcial muito rica, então tanto faz ser Tcholifá, Wing Chun, Garra de Águia, eu acho que é importante a pessoa realmente ela se encontrar e fazer algo que gosta. Gente, é isso que eu ia dizer. O importante é você fazer aquilo que você gosta, não importa a denominação do estilo, não é verdade? Exato, exato. É o que te faz bem, não é? Exato, e é isso aí. E falando de Kung Fu berço China, né? Então, a gente sabe aí que você já esteve na China, né? Fala um pouco Sim. dessa experiência de estar Sim. na China. A experiência da China é muito interessante. Quem provavelmente já deve ter alguns outros colegas aqui, irmãos de Kung Fu, que já devem ter ido para a China, né? O próprio Grão-Mestre Paulo já foi, né? A China, ela é um caso à parte. Por quê? Eu costumo dizer o seguinte, principalmente nós, ocidentais, é um outro planeta para nós, né? Então, é algo completamente diferente que nós estamos acostumados aqui, é uma cultura completamente diferente. Mas, até hoje em dia, né, assim, é até um pouco chato, tem um pouco desse caso da xenofobia por causa da pandemia, um certo preconceito com os chineses em geral, e não é assim. A oportunidade que eu tive na China, vamos lá, tentar resumir rapidamente. O que me levou a conhecer a China, no primeiro momento? Eu fui treinar Hungar na China, né? Eu tive a oportunidade de ir para a região de Cantão, em Taishan, na academia do Grão-Mestre Frank Yi, né? Ele fica, o meu mestre de Hungar, ele fica mais ou menos assim, 8 meses nos Estados Unidos e uns 2, 3 meses na China, né? E eu procurei associar esse período que ele estaria lá para poder aprimorar o meu Hungar antes de até iniciar com a minha turma aqui no Brasil. Foi um cuidado que eu tive, né? E aí, essa oportunidade de ir à China, no caso foi eu e a minha esposa, nós achamos interessante explorar ao máximo. Então, nós tivemos a oportunidade, nesse momento, de conhecer do norte ao sul da China. Então, a gente começou por Pequim. Eu acredito que é o sonho de todo praticante de Kung Fu. Sim, sim. E aí foi uma descoberta sensacional, experiências novas. Você praticante como arte marcial chinesa, isso para você é o máximo. Mas, porém, tem um detalhe: muita gente pensa que é assim, na China você chega lá, tem todo mundo praticando Kung Fu na rua, né? Não é bem assim. Não é. O que acontece muito na China, o que é comum, sim, de você ver, é as pessoas ativas, né? Pessoas nos parques, as pessoas se movimentando, as pessoas dançando, as pessoas cantando, as pessoas fazendo tai chi, fazendo um pouco de kung fu. Então, a China, o chinês, ele tem esse conceito que é importante cuidar do corpo, né? É importante cuidar do corpo. Então, e também que aconteceu o quê? Teve um período, principalmente da Revolução Cultural, muitos mestres, eles saíram da China, foram para a Ásia, em geral, ali, toda a parte da Ásia. Então, Singapura, Macau, Taiwan, Tailândia, então isso, assim, deu uma espalhada boa, né? Mas a experiência que eu tive lá foi sensacional e algo que eu acho que é bacana comentar com as pessoas, quando você está, principalmente na China, quando você fala que você é praticante de Kung Fu, o tratamento muda completamente. Olha só. O tratamento muda completamente. Por quê? Assim, não que você, pelo contrário, você sempre é bem tratado na China. Eles têm assim, eles são tipo, bem brasileiro, né? Mas eu vou contar um episódio rapidinho para vocês entenderem. Eu estava na cidade de Xi'an,
todo mundo já deve ter escutado de falar dos guerreiros de terracota. Sim, sim. Visitar, que é um negócio impressionante. Eu recomendo a todas as pessoas que tiverem um dia a oportunidade, não deixe de conhecer os guerreiros de terracota. E nós passamos numa loja, antes de chegar no parque arqueológico, onde ficam os guerreiros, e era uma loja grande, o pessoal que estava nos levando lá para conhecer, então tinha tapete, estátuas, assim, uma loja imensa. Primeiro que tudo na China é tudo grande, né? Você vai visitar um templo, você anda, é tudo muito grande lá, né? Aí eu gostei de um tapete, e o chinês tem muita questão de negociar, é que nem árabe, né? Não é você chegar e falar, eu não tô, não, você tem que. Putz, você perde até um tempo. Depois eu até aprendi a negociar para não perder muito tempo. Mas aí nós chegamos lá, nós pegamos, começamos a procurar algumas coisas, e eu achei um tapete, a coisa mais linda, era um tapete pequeno que eu gostaria de trazer, não era muito grande, tipo, ficar do lado da cama, assim, né? Com 2 dragões, e você via que era coisa de qualidade, né? Aí eu perguntei o preço, aí eu achei caro, né? Falei, não, muito caro. Ela falou, quanto você fala? Eu pago tanto, que assim, falou 1.000, eu falei, pago 500. A metade. Aí a mulher, não, muito pouco. Daí tudo bem, passou. Só vão observando como que é. Aí tinha a imagem de Quan Kun, tinha a imagem de Quan Yin, tinha todos os personagens tradicionais da cultura chinesa. E aí eu passava e falava, pô, imagem de Quan Kun, que Quan Kun bonito, né? Liu Bei, Yun Fei, Quan Yin e tal. E aí a mulher que estava nos acompanhando, a vendedora, ela parou assim, olhou para mim e falou, você conhece esses nomes? Eu falei, não, porque a gente já tinha, inclusive, fundado a Liga Mundial, né? Eu falei, não, eu sou praticante de Kung Fu, louva a Deus, falando inglês com a Hungar, e também fundamos a Liga Mundial no Brasil. A mulher olhou assim para mim, falou, você pratica Kung Fu? Sim, e tudo isso, você não acredita. Ela chamou os outros da loja, ele pratica Kung Fu. E aí, sabe o que ela falou? Quanto que você queria no tapete? 500, pode levar, é seu. Nossa! Entendeu? Por quê? Olha isso. Porque isso mostra o respeito que eles têm por você estar divulgando a cultura deles. Sim. Mas na hora, ela falou assim, quanto que você queria no tapete? 500, pode vender por 500 para ele. Daí eu falei, não, eu faço questão de te vender o mais barato possível. E muito obrigado. Então, muito obrigado por divulgar a nossa cultura, né? Então, você vê, então, tudo isso são experiências que, numa viagem à China, a gente tem a oportunidade de passar, né? Claro. E aí eu tive um período de treino em Taisan, que foi um período bem intenso, fiquei lá alguns dias, treinava aproximadamente umas 5 horas por dia, para poder dar conta, né? E isso me trouxe uma bagagem muito boa, né? Então, eu recomendo, quem puder ir para a China, vá para a China. Não agora, né? Que agora está tudo fechado. Não. Assim que tiver vacina, assim que tiver vacina, mas assim, é uma experiência única e é uma viagem que não dá para você fazer em 6, 8 dias. Você tem que ir 15, 20 tempo e disposto a andar bastante. Muito. Eu falo para os meus alunos que querem ir para a China, falo, não é só questão de dinheiro, não. Você tem que se preparar fisicamente também, que são 28 horas de viagem. O Sifu Kleber, não sei se hoje está aí assistindo, né? Já foi várias vezes para Cantão, em Guangzhou. Né? Guangzhou, ele vai muito para Guangzhou, também tive a oportunidade de conhecer Guangzhou. É desgastante. Você tem que estar... Tá bem, mas quando as coisas estiverem boas, eu recomendo, é uma viagem que vocês não irão se arrepender. Então, eu gostaria de fazer um parêntese aqui, agradecer aqui a participação do grão-mestre Amaral, inclusive, comentou ele, né? Ele está acompanhando aqui com a gente, muito obrigada, grão-mestre Amaral. Legal. Eu tenho um carinho muito grande por ele, não só por ele, como pela família dele, né?
pela Sim. Susan, o Alan, que inclusive eu tenho contato com eles através do Facebook. É uma família muito linda e o Alan, acho que teve filhinho ou filhinha, a Susan também. Então, são pessoas maravilhosas, é uma família muito bonita. Ah, legal, legal. E ah, além das artes marciais chinesas, você pratica outro esporte, outra atividade esportiva? Então, Simô, Rosana, eu sempre fui muito ativo, né? Independente de treinar arte marcial chinesa, eu sempre fui muito ativo. Então, sempre gostei muito de andar de bicicleta, jogar bola, mas principalmente correr. E eu sempre considerava que a corrida, ela era um complemento do meu treino em relação ao condicionamento físico para as artes marciais. Mas É. de uns anos para cá, estamos em 2020, mais ou menos uns 10 anos para cá, e eu comecei a me dedicar mais ao esporte da corrida. Então, eu tive um período que nós chamamos um período de entrada, que eu participava muito de corrida de asfalto, Sim. mas eu não sou um cara, assim, eu sou uma pessoa que eu não sou velocista, porque eu não sou um magrinho, né? Eu tenho que eu tenho mais um estilo para uma pessoa voltada para a parte de resistência física. Então eu tive assim o prazer de descobrir as corridas de montanha, corridas de trilha, trail running. Então isso é uma paixão que eu tenho hoje. Eu treino, faço corrida de asfalto, pratico maratona, mas principalmente ultras maratonas hoje é uma das minhas paixões. Então quando dá, agora óbvio, com questão de toda a pandemia, as Sim. competições paradas, mas quando eu posso, eu vou para a montanha, fazer corridas de trail. Tive a oportunidade de fazer algumas fora do Brasil, uma que eu amo de paixão é a Patagônia. Eu fui 3 anos seguidos para a Patagônia Run. Lá nós temos provas desde curtinhas de 10 quilômetros na Patagônia, um local super inóspito, né? Então é você e Deus, quase que uma meditação participar de uma prova dessa. E então nós temos competições que vão até 160 quilômetros, né? É. A minha última prova que eu fiz, que é corrida de montanha, ela é diferente de uma corrida de asfalto, né? A gente fala corrida de aventura também e tal. A minha última prova que eu fiz na Patagonia Run, que foram acho que 46 quilômetros, são provas. A minha prova demorou 6 horas e 30. Nossa, imagina. E, ó, é quase você o dia inteiro correndo na trilha. Aí o pessoal deve falar, pô, né? Então o cara deve correr devagar, né? Porque demorou 6 horas e pouco, né? Para fazer 40 e poucos quilômetros. Porque um maratonista numa prova de asfalto faz em 2 horas e pouco. Um bom corredor faz em 3 horas, né? Mas para vocês terem ideia, o campeão de elite na minha prova, ele fez em 5 horas e pouco. Nossa. Porque é uma prova muito dura, você exige muito condicionamento físico e principalmente Sim, isso seria o meu comentário. Você precisa estar preparado em todos os aspectos, né? Não só físico, mas psicologicamente fundamental. Né? Então, aí é que entra o Kung Fu, que eu achei que o Sim, Kung Fu, porque o Kung Fu ele me deu uma excelente base, toda a experiência que eu tive de disciplina, determinação, paciência, controle emocional, porque imagina, você tem algumas quilometragens que nós largamos de madrugada, só com aquela lanterninha no meio da trilha, correndo, né? E às vezes tem provas que demoram mais de 20 horas, você larga no escuro e chega no escuro. Então, se você não tem um controle emocional, você não pira, é. É. desespero, porque você fala, pô, eu tô aqui no meio do nada, será que eu me perdi, né? Então, a arte marcial chinesa, ela me dá um bom suporte para esses esportes de aventura. Você fica mais centrado. Sim. E você falou China, Patagônia, você viajou, conheceu mais algum outro país? Sim, eu tive a oportunidade de viajar para vários lugares, né? Eu tive a oportunidade de ir para a Malásia, né? Na Malásia, fui para Kuala Lumpur, sim, fui Inclusive, para Kuala Lumpur. hoje sobre a Malásia. Eu com o Messi Nelson Ferreira, né? Lá dos Eu Estados vi. Unidos. Sim, sim.
Então, eu vou deixar a Malásia e Singapura por último, que aí eu Tá. comento um pouco mais agora, né? Então, sobre os países, assim, eu já tive a oportunidade de ir para a Turquia, já tive a oportunidade para ir para a Argentina, óbvio, para o Peru, tive a oportunidade de para a China, que nem a gente falou, para os Estados Unidos. Estados Unidos tive a oportunidade de ir algumas vezes, já tive a oportunidade de dar curso lá também. Agora, na Malásia foi bem interessante. O que aconteceu a história da Malásia, a oportunidade, né? A Malásia foi um convite do mestre Nelson, dos Estados Unidos. Muitos aqui conhecem ele, o Nelson Ferreira, que é um irmãozaço. Hoje mesmo, agora há pouco, estava no Facebook aqui com ele dando umas risadas. Quem conhece ele sabe bem como ele é. E aí, foi interessante, porque o mestre Nelson, ele está seguindo a linhagem de Sarpin, de Dança do Leão, Sim. assim como nós temos as linhagens dentro das artes marciais chinesas, existem as linhagens de Dança do Leão, e ele está seguindo esse sistema Sarpin, e ele ia fazer o Pai Chi, o Pai Si, né, como também falam, que é a cerimônia do chá de discipulado lá na Malásia. E ele pode convidar testemunhas. E nessa oportunidade ele convidou eu e a minha esposa para nós, se nós tínhamos condição de ir. E aí eu peguei e falei para ela, assim, falei, vamos, com o maior prazer, a gente fez um esforço e fomos para a Malásia. E o que aconteceu nessa ida da Malásia? Teve uma mudança lá, então não pôde ter a cerimônia do chá dele, foi prorrogada para uma outra data. Mas assim, a viagem foi demais, porque nós acompanhamos o campeonato, tipo um campeonato mundial de dança do leão, que aconteceu em Geting. Geting é um centro de eventos, um dos maiores Certo. hotéis do mundo nesse local. Uau. É assim, eu acho que ele é o segundo ou terceiro hotel do mundo lá, eu acho que tem um maior, se não me engano, é na Rússia. E o Geting, o que é? Você sai de Kuala Lumpur, a capital da Malásia, você vai subindo as montanhas, no topo de uma montanha, eles tipo cortaram a metade da montanha e fizeram um centro de eventos. Então tem cassino, tem local de espetáculo, shopping, um hotel imenso, é uma coisa de louco. E eles fazem um campeonato lá, Simão Rosânia, de dança do leão nos jongs. Os jongs são os postes, né? Eu acredito que eu vi um vídeo. Assim, é impressionante. Então, São nessa oportunidade, é super muito, altos. é muito assim. Então, nessa oportunidade, eu já sabia disso, mas nada como você ver em loco, estar lá e presenciar. A dança do leão, o quanto ela é forte na Ásia inteira. Então tinha a equipe da Tailândia, do Camboja, de Singapura, da China, do Japão, de todos os lugares que você imagina no mundo, mas principalmente os países da Ásia. E é muito forte a cultura da dança do leão na Ásia, então eu tive uma imersão muito bacana, e nós acompanhamos as competições, e ficamos lá, tive a oportunidade de conhecer Kuala Lumpur. Depois, nós tínhamos que ir para Singapura, né? Singapura é um país, né, uma cidade-estado, que eles chamam, né, pequenininho, é que nem se pensa Vaticano, Mônaco, né, então é um Sim, sim. local pequeno. Singapura é uma coisa também sensacional de organização e desenvolvimento. E em Singapura, o que nós saímos, por que nós saímos da Malásia e fomos para Singapura? Porque em Singapura nós teríamos uma série de comemorações e também eventos do pessoal de Sarpin, né, e tinha o aniversário do grão-mestre, né, de Sarpin, que foi uma honra para a gente, teve um aniversário dele, nós participamos de um jantar, eles tiveram um congresso de dança do leão, conheci muita gente, fiz muito contato, e foi muito bacana, porque eles ficavam muito contentes de ver que tinha gente da América do Sul, que eles falam, nossa, é longe demais, o que vocês estão fazendo aqui? A gente fala, não, vocês estão longe, pô. E aí foi demais, assim, porque fizemos contatos com várias equipes da Ásia, ali, todo lugar que você imagina, da Indonésia, da Filipinas, conheci, tenho pessoas que eu tenho contato até hoje. Foi sensacional essa oportunidade, foi uma viagem incrível com o mestre Nelson. Que bacana.
Agora, como foi? O professor Edson tinha falado do campeonato de 97, né? Pergunta. Ele pediu para falar sobre o campeonato nos Estados Unidos de 97. 97. Vixe, esse campeonato foi demais. Esse Lembra campeonato, ainda? lembro. Ixi, 97, hein? Putz, quanto tempo, né? Tempo. 97. Esse campeonato foi demais. Esse campeonato aconteceu em São Francisco, foi dentro da Universidade de São Francisco, realizado pelo grão-mestre Tati Momongo, né? E eu fui representando a SKF na época, e era um campeonato, eu acho que, se não me engano, ele comentou na live dele, era um campeonato que o objetivo dele era um campeonato internacional, ele acabou se tornando um mundial, de tanta gente que tinha. Uau. Então, ele foi um evento que, assim, superou as expectativas, né? Eu tive a oportunidade de competir com forma de mão e luta, né? E aí o pessoal não estava mais na SKF, mas estava o Serro, de Paula lá, encontrei com eles, né? O professor Edson ainda não conhecia ele pessoalmente. E foi um campeonato muito bem organizado e eu não sei se superou ainda, mas uma das últimas vezes que eu falei com o Tom Isaac, há uns anos atrás, ele falou que esse campeonato, nenhum outro campeonato nos Estados Unidos ainda tinha superado ele na quantidade de atletas. Nossa. Foi imenso, e foi show de bola esse campeonato, foi muito legal, e é bacana, por isso que eu falo, pessoal, viaja, investe dinheiro para você ir em outros lugares, volto a dizer, não agora, com essa situação que nós estamos, Sim, né, agora tem como. não. Para... Para quê? O brasileiro, ele precisa disso, ele precisa sair, para ele abrir um pouco essa visão de evento, de organização, não só ver o que as pessoas fazem de certo, também ver o que as pessoas fazem de errado, que os outros países também fazem de errado, para a gente não fazer de errado. E esses tipos de eventos, eles são assim, muito bons para você subir o seu nível também. Falar, pô, isso é um bom evento, isso não é um bom evento. Eu vou te dar um exemplo, vou fugir um pouco das artes marciais chinesas rapidinho. Eu estava falando das competições da Patagônia de corrida de aventura, né? O Sim. primeiro ano que eu fui foi em 2016, que eu já vinha acompanhando essa prova. E eu já queria meio fazer uma prova longa, já vou para a ultramaratona, né? Aí a minha mulher falou assim, ó, pensa bem, você não conhece a organização, vai para uma distância mais curta, para você ver e tal. E aí eu fui me inscrever para uma distância mais curta no primeiro ano. E eu vi que era uma tremenda organização. E isso me encantou. E isso me fez voltar outros anos. Então, por isso que eu acho que é importante. Eu acho que é importante. Mas, assim, o campeonato 97 foi marcante mesmo. Tivemos boas lutas. E até hoje eu guardo com muito carinho esse evento. Que legal, que legal. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre a Liga. Né? Falando Sim, de claro. Liga, hoje, Liga Brasileira de Kung Fu. Como você conheceu a Liga Brasileira de Kung Fu? Ok. Bom, a Liga Brasileira de Kung Fu, para mim, é relacionado, assim, está totalmente relacionado, vincular diretamente, principalmente ao grão-mestre Paulo, né? E então eu sempre, através do grão-mestre Amaral, que sempre eles foram muito amigos, nós tínhamos contato com o grão-mestre Paulo, né? E, a gente participava com as nossas escolas no evento. Então se tornou um evento sempre regular, já há muitos anos, e sempre estávamos acompanhando, competindo e tudo mais. Só que de alguns anos, já um bom tempo para cá, a gente se tornou mais próximo da entidade, com o objetivo até de ajudar. Não tinha, na época, não tinha nem a WKFL. Então, qual era o nosso objetivo? Ir com o atleta e, se possível, ajudar com arbitragem e tudo mais. E a Liga Brasileira de Kung Fu, ela sempre demonstrou, e não só demonstrou, ela transmitia um sentimento de família, pelo menos para mim e para a nossa equipe. Então, quando nós temos os campeonatos, tínhamos os campeonatos paulista, o nacional, a Copa Internacional, né? É um evento que, para mim, eu não estava simplesmente indo com uma obrigação. Para mim, era um dia de festa. Tá, legal.
A minha é falar, poxa, eu vou ver pessoas queridas, vai ser um dia extremamente agradável e sempre confiando no trabalho e sempre colaborando. Então, o trabalho da Liga Brasileira, da Liga Paulista, que também tínhamos, né, sempre teve esse sentimento de família, de estarmos com pessoas honestas, pessoas sinceras, né? E esse ano a gente está sentindo falta disso, né? Muito. Que a gente não estamos podendo fazer nada. Então, a gente fica assim, meio sentido. Nós tínhamos, inclusive, feito uma reunião, foi quando? Acho que foi no final do ano, eu estava em Sumaré, né, participando de um evento, e nós fizemos uma reunião para falar de 2020. Final Esse do ano? ano. Final do Então, ano. Ainda não tinha pandemia. não tinha pandemia. Então, lembra que nós tínhamos, o pessoal aí, vocês não sabem, nós já tínhamos feito reunião no final do ano para bolar eventos da Liga Mundial esse ano aqui, infelizmente, como eu comentei com nossos alunos, a pandemia ela veio como um tsunami, né? Pum, varreu tudo. Então, para mim, a pandemia, Simão Rosana, é tipo algo assim, é como se Deus chegasse e falasse para o homem, ó, vai lá no cantinho do pensamento e vai pensar um pouco nas coisas erradas que vocês fizeram. Fica todo mundo quietinho um pouquinho para pensar. É Então, verdade. nós tínhamos grandes planos esse ano. Sim, tínhamos. Mas ano que vem a gente coloca tudo Sim, os planos em ação aí. Né? Ano que vem claro. vai passar. Isso tudo vai passar e a gente vai poder voltar à normalidade. Sim, Bom, sim. e agora fala um pouco para a gente sobre a Liga Mundial de Kung Fu. O que é a Ótimo. World Kung Fu League? Então vamos lá, a World Kung Fu League. O que é a WKFL? Como surgiu, eu vou fazer um resumo também aqui. Eu sei que a gente tem sempre muito papo, a gente gosta de conversar muito, se estende, mas eu vou tentar resumir aqui para não ficar longa a live aí da turma aí. A Liga Mundial, ela se iniciou com a ideia, quem plantou essa semente foi o grão-mestre Paulo e com o mestre dele, Xu Lin. Eles começaram, né, a ver a possibilidade de desenvolver uma entidade já de nível mundial e tudo mais. E na época, que foi mais ou menos 2010, 2011, quando começou a surgir a ideia dessa entidade, o grão-mestre Paulo e a Simon Rosana também estavam muito, assim, envolvidos com um monte de coisa. Tinha a Bolsa Atleta, Copa Internacional, tinha a Liga Estadual, Liga Nacional, um monte de coisa. E aí ele estava pensando em migrar da Liga do Brasil, né? E falou, olha, eu vou cuidar da Liga Mundial, e ele ofereceu para mim, na época, a direção da Liga Brasileira. Então eu falei, ok, eu vou pensar, tal, né? Nós já estávamos bem envolvidos nas atividades dos eventos, ação, né? Mas depois ele conversou comigo de novo, ele falou, Renato, eu estou pensando em você ir para a Liga Mundial, porque é algo que está começando do zero, você pode colocar a sua cara, você pode organizar como você acha que é melhor, né? E, enfim. E aí nós, em 2012, praticamente, começamos a Liga Mundial. Alguns podem estar questionando, mas assim, como funcionou a presidência? A Liga Mundial, ela teve a fundação dela e foi determinada na fundação que eu seria o presidente para estruturar ela, dar início nela, né? Não é que foi algo assim, tá aqui, é seu, né? Então, assim, teve os fundadores, eles falaram, não, se for Renato, é a pessoa mais indicada para essa entidade, então, desde então, em 2012, eu comecei a desenvolver a estrutura dessa entidade do zero no início. O que nós tivemos durante 2 anos, as pessoas às vezes acham que é fácil, né? Nós tivemos 2 anos. Não é fácil mesmo. 2 anos, até 2014, nós tivemos um trabalho com 2 advogados, especialistas em
em estatutos internacionais, porque o nosso grande dilema é como que seria o estatuto de uma liga mundial. Nós não podíamos simplesmente pegar um estatuto de uma liga do Brasil e transformar ela em mundial, porque quando você fala em mundial, muda uma série de coisas. Claro. Muda, né? E nós, assim, então foi trabalho de 2 anos para nós pesquisarmos outro. Para vocês terem ideia, nós pesquisamos o estatuto da FIFA, da FIA, da CBF, pesquisamos da CBF é nacional, né? Mas tudo bem. Pesquisamos também para vocês de Taekwondo mundial. Então, pegamos tudo como tinha de base para nós montarmos um documento coerente. Então, demorou 2 anos e fundamos o Estatuto. Após a gente ter fundado o Estatuto e fundado a WKFL direitinho, nós pensamos assim, como que ela pode atuar nesse momento que ela é apenas um bebê, está começando, vamos dizer assim, né? Vamos dar suporte para as entidades que nos procuram. Então, qual foi um dos nossos focos? Ver aonde que precisava ajudar a suprir os eventos. E num evento que era relacionado por vocês mesmos, principalmente a Copa Internacional, eu já tinha observado que tinha uma equipe de arbitragem de formas já bem estruturada, tinha uma equipe, na época, que tinha ainda uma demanda da COJU, é uma equipe de arbitragem, e eu vi que tinha faltava um pedacinho para o quê? Para o Sandá. Exatamente. Então, eu falei, bom, a Liga vai, então, vamos por aqui, vamos começar a desenvolver o Sandá, a arbitragem de Sandá. Por que a arbitragem? A arbitragem, para mim, sempre foi um ponto muito importante, porque a arbitragem, você tem uma arbitragem honesta, correta, sincera, você valoriza o atleta. O atleta, quando ele quer ir no evento, né? O atleta, quando ele quer no evento, ele não quer lá ver um árbitro caído, cansado. Você tem que ter quantidade de árbitros suficiente para você girar. Vamos supor, o professor Edson deve estar aí, né? Ele sabe a importância de cada 4, 5 lutas você trocar um árbitro. Porque só um árbitro, né? Muito cansativo. Muito cansativo. E se faz esse rodízio, o árbitro ele não vai ficar tão cansado, ele vai ficar muito mais atento ali nas competições, né? Exato. Então, a nossa ideia era isso. Então, resumindo aqui, nós batalhamos uns 3 anos. Então, começou 2013, 14, 2015, tivemos uma grande equipe de arbitragem de Sandá. Hoje temos ainda essa equipe bem consolidada, com um grupo de voluntários um pouco menor, mas eles são super comprometidos e dando conta, para justamente ter essa preocupação com os atletas. Inclusive, agradecer aqui a todos eles. Que bacana. Prazer. Nos eventos. Essa turma aí dá orgulho, viu? Sinceramente. Isso daí é que nos motiva a continuar na direção do negócio. Verdade. E aí, então a minha preocupação, principalmente na direção, era a questão da arbitragem, ser uma arbitragem de qualidade, os árbitros estarem sempre dispostos, felizes, e isso afeta diretamente o atleta, e isso afeta diretamente o evento, né? Claro. E quando eu senti que nós estávamos, a WKTL já estava com um bom desenvolvimento de uma equipe já consolidada de Sandá, é óbvio que a gente sempre precisa melhorar, não estou falando que isso chegou ao ideal, né? Aí, o que nós fizemos? Não sei se vocês lembram, 2016 trouxemos o mestre Nelson Ferreira para dar um curso de arbitragem de formas. Sim, internacional. Regra internacional, e nós precisamos repetir isso, porque foi um curso que o pessoal que participou falou, caramba, que curso de arbitragem internacional foi esse? Porque falou de vários conceitos. Então, nós reservamos um hotel, fizemos uma sala de eventos, então, com tudo que tem que oferecer para essas pessoas que nos colaboram, né? Então, oferecemos uma arbitragem internacional com o mestre Nelson dos Estados Unidos. E passou 2016, 17, 18, teve um período de crises aí, crise econômica, abalou um pouco o mercado.
Quando, Sim. 2019, nós estávamos conversando de realizar alguns eventos já pela WKS, Deu uma mas quebrada. não desistimos. Não Não, não, desistimos, nunca. Né? não. Nunca desistimos, né? Então, assim, a Liga Mundial, ela tem principalmente o objetivo nesses anos foi o quê? Ter um estatuto coerente com o que ela tem que ser, formar árbitros para oferecer para as entidades que são as nossas parceiras. O professor Edson mesmo já foi para o Chile, né, ajudar lá em campeonatos, Já né? esteve feliz. Então, nós temos uma arbitragem, então nós queríamos primeiro estar bem consolidados com a equipe, com a arbitragem, ajudar essas pessoas e vamos realizar os nossos eventos aí, né? Sim, sim. Olha aqui, ó. Bacana, ó, Sim, é o professor Pablo. O Pablo. professor Pablo, lá do Pará, ele está falando que boa noite a todos. Participei do curso com o mestre Sim, Nelson Ferreira e foi um dos momentos de maior aprendizagem para a arbitragem de fora. exato. Inclusive, Pablo, a gente precisa conversar, né? Retomar aquele nosso assunto lá sobre Aí. arbitragem. Mas isso aqui é um outro assunto, a gente conversa depois em particular, Pablo. Você sabe que isso que o professor Pablo, né, está falando é muito importante, porque quando nós fizemos o convite para as pessoas participarem do curso de arbitragem, nós queríamos estimular que os professores e os CIFUs também participassem, porque não que assim falar, vocês têm que aprender, não é isso. É para deixar todo mundo falando a mesma língua e saberem os seus competidores para eles estarem dentro para ampliar o conhecimento. Foi realmente um momento muito esclarecedor. Foi demais. Mas esse Nelson aí, vamos, quem sabe aí, futuramente trazer ele de volta aí para fazer reciclagem. Com certeza. Aí mais uma participação aí desse curso. Olha só, o Legal. Carlos, o Carlos Moscaricciolo está dizendo que participou desse treinamento de arbitragem e foi realmente esclarecedor. Foi. Aí, Não, é o a Messi Nelson, ele tem um... né? Que as pessoas, que foi realmente um curso espetacular e prova disso é o que as pessoas estão dizendo. Quem participou realmente gostou e viu que tinha algo para se aproveitar. Não foi só um blá blá blá. Tem Exato. mais uma Não, vai. pergunta aí, Renato. Olha, tipo, Renato, qual são as suas expectativas para o ano que vem? Pro ano que vem. Quer deixar para responder essa pergunta mais no final, quando... Vamos, a gente responde no finalzinho. Tá ótimo, então. Vou voltar na sua pergunta depois, Tá. Rafael. Então, tudo bem, eu não esqueço, não. A gente fala. Agora, e sobre a questão do curso que a gente está comentando, no caso, sobre o Messi Nelson, que eu acho que essa oportunidade ela é interessante mencionar isso. O que eu tenho observado ao longo das últimas décadas na arte marcial chinesa no Brasil é que os sifus, os professores, em geral, essa geração que tem vindo, eles têm se preocupado muito em estudar mais sobre a arte marcial chinesa, ler mais, se aprofundar mais. Então, hoje nós temos percebido que as pessoas estão procurando mais informação, né? Então, Uma pergunta que eu ia te fazer, tipo, como você vê a prática das artes marciais hoje no Brasil, não só em termos de mercado, né? sim. Eu acho que é isso que eu acabei de comentar. Eu tenho percebido que essa geração que tem vindo dos Sifus atuais, dos praticantes em geral, eu acho que o Kung Fu ele tem amadurecido muito no Brasil. Né? O Brasil ele foi muito carente de informação, principalmente das artes marciais chinesas. Se você quer loja, para você ter ideia, eu tive acho que foi 2018 em Nova York, eu fui em Chinatown. Eu entrei numa loja lá de artes marciais, de artigos de Kung Fu, né, de arte marcial chinesa. Você acha de tudo. Livro, DVD, tudo. O Brasil, ele ainda é
Então, ele sempre foi muito carente de conteúdo, de informação. Uhum. Mas, com a questão da globalização, que cada vez mais veio desenvolvendo, os praticantes da arte marcial chinesa no Brasil, das artes marciais chinesas aqui, começaram a ter acesso mais a conteúdos. Então, isso possibilitou o Kung Fu Brasil ser um Kung Fu mais, ele, com mais embasamento, com mais conhecimento, não ficar muito mais no achismo. Então, o que eu percebo hoje é que as pessoas estão lendo mais, estão se preocupadas em entender um pouco mais sobre a cultura, né? Porque quem gosta da arte marcial chinesa, é importante entender sobre dança de leão um pouco, entender sobre a cultura chinesa em geral. Então, isso eu percebo que o Kung Fu tem desenvolvido cada vez mais no Brasil. Muito bom. E aí, agora a gente já vai entrar nessa pergunta aí da Rafaela, né? Como presidente da WKFL, como você vê a realização de eventos nesse pós-pandemia aí da Covid-19? Que a pergunta da Rafaela qual a sua expectativa para o ano que vem? Tá. Então, eu acho que assim, viu, Rafaela, não só você, como todos nós estamos num momento único na história da humanidade. Tá? Uhum. Porque na história da humanidade, nós tivemos o período da gripe espanhola e tudo mais, né, matou muitas pessoas, peste negra no passado, mas essa questão da pandemia, ela deixa nós ainda numa situação de muita incerteza. E se vocês pararem a pensar, quem tem academia aqui, isso aconteceu comigo. Quando eu tive que fechar minha escola aqui em São Paulo, por causa da quarentena, eu fechei achando que ia durar 1 mês e meio. A academia ficou 4 meses fechada. Não podia abrir. Então, porque hoje nós não temos ainda, é tudo muito incerto. Então, antes não atingia crianças a pandemia. Hoje nós sabemos que as crianças também, o Covid também é atingido as crianças são afetadas, né? Tem pessoas que são atletas, pessoas que tinham um ótimo condicionamento físico, foram afetadas pelo Covid. Então, é tudo uma grande incerteza. A aposta maior que eu posso dizer é o seguinte: enquanto não se desenvolver uma vacina com segurança, né, que isso ainda vai levar alguns meses, muito difícil pensar em um evento a médio prazo. O que pode se acontecer são 2 formatos. Algumas entidades eu tenho acompanhado fizeram eventos online. Sim. Das pessoas, mas a gente sabe que não é a mesma coisa, né? Assim, Inclusive, eu ia te perguntar, você acha que vai haver uma mudança assim, no jeito de fazer? Ou não, vai continuar igual os eventos? Eu acho que é assim, existe 2 situações, existe 2 cenários. O primeiro cenário é a questão da vacina. Uhum. Se a vacina sair, não vou entrar em questões políticas, que claro, senão a gente vai discutir qualidade de vacina. Que tem vacina que estão falando que até o final do ano sai. Tem Sim. vacina que estão falando que ano que vem, né? Mas Sim. a questão que é importante, assim, se não tiver a vacina, ter um certo controle do contágio, pode ser que exista um formato para se realizar um evento presencial, mas em outros moldes. Como que são esses moldes? Com público bem reduzido, de repente os atletas com um horário marcado, não acontece como normalmente acontece, chega todo mundo cedo, fica aglomerado. Tal categoria vai competir às 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, outra categoria, porque isso está acontecendo, inclusive, por isso que eu falo como é importante você acompanhar não só o seu segmento. Isso tem acontecido já para provas de corrida de montanha. Os atletas largam de 1 em 1 minuto na trilha, né? Então, se não tiver a vacina, então logo, o que pode se acontecer é ter, sim, eventos mais ou menos
daqui no meio do ano para frente, do 2021, em outros moldes, né? Agora, com a vacina, isso se a população tiver acesso também, existe isso. Com a vacina a coisa muda, mas realmente nós vivemos num dilema muito grande. Volto a dizer, quem tem academia aqui, o que vocês, quando fecharam, quanto tempo vocês falaram? Eu chutei que vai ficar uns 2 meses fechado. Ficamos 4 meses fechados. Então, com certeza. Então, existem 2 cenários. Daqui alguns meses, se for liberado pelas autoridades um evento em outro formato, com controle, né, como tem acontecido, alguma atividade já, e também com a vacina a coisa melhora um pouco. Nós já vimos que o futebol voltou diferente. Sim. Né? A Fórmula 1 voltou diferente. Então, existe condição, existe possibilidade? Tem, mas isso vai afetar, né? Vai afetar muito, né? Claro, com certeza. E aí, por falar em academia, a gente sabe que alguns lugares estão retornando, né? São Paulo, por exemplo, está retornando aí às atividades normais, né? Mas muitos lugares do país não voltou ainda. Como é que está a volta aí o retorno das aulas na sua escola, Renato? Então, a cidade de São Paulo, né? Vamos destacar que é a cidade de São Paulo, né? Porque algumas cidades do estado de São Paulo não pode abrir academia, mas aqui em São Paulo, grande São Paulo. Então, como que nós reabrimos? Nós reabrimos, nossa escola reabriu dia 21 de julho, dentro de todos uns protocolos bem trabalhados, que foi feito em parceria com o CREF, com a ACAD Brasil, que é a Associação de Academias do Brasil, junto com a prefeitura, os órgãos de vigilância sanitária. Então, nós reabrimos dentro de um protocolo muito bem elaborado, e nós fizemos essa semana uma pesquisa online com nossos alunos, e 90% deles acham que os protocolos, assim, são eficientes e tudo mais. Mas isso é um ponto. O outro ponto, não basta você ter o protocolo, quer dizer que todo mundo vai voltar a treinar nas academias. Pelo contrário. Pelo contrário. Nós estamos com 30% da capacidade, nossa escola está dando aula com 3, no máximo 4 alunos por horário, com horário reservado no sistema nosso. É uma série de protocolos. Se você não cumprir, R$9.000 de multa se baixar um fiscal. É altíssimo, altíssimo. E como eu já comentei com a Simô, Rosânia, se você tem uma escola e você não tiver cumprindo os protocolos, é perigoso. Então, procurem se informar, entra no site da prefeitura, no Diário Oficial Digital Municipal, vocês vão encontrar tudo que precisa ser feito, procurem fazer isso, porque isso também transmite segurança para os alunos, né? Isso é importante. Mas muitos alunos ainda preferem ficar em casa por os mais variados motivos. Vamos dizer aqui alguns rapidinho. Uns são do grupo de risco, alguns moram longe, tem medo de pegar transporte público, pega 2, 3 transportes. Alguns têm medo de se contaminar e levar para casa, tem pai idoso, ou a mãe, ou o avô, né? Tem gente... todo tipo, né? Mas na pesquisa, o que aconteceu que foi bem interessante, que eu achei bacana isso, eu quis sentir isso do público. Isso fica aí um toque para o pessoal das academias que tem escola. Nós, ao longo de todo esse tempo, todas as escolas se viraram, né, se adaptaram e deram aulas online, estão dando aulas online, né? Sim. Aula online, elas são muito eficientes, claro, elas vão atender, vão suprir uma necessidade. Mas você sabe que 70% do nosso público falou que não substitui a aula presencial pela online? Olha só, que interessante. Você vê? Interessante, né? Então, dentre várias perguntas que nós fizemos, assim, esmagador, eles falaram, olha, vamos supor, eles responderam assim, ok, agora não dá para ir, mas eu prefiro aula presencial. Óbvio que existem casos
a gente precisa atender pessoas que estão longe, né? Mas, assim, 70% presencial. Agora, você tem a questão que, de tudo isso que aconteceu, existe algumas coisas que vieram para ficar, e entre elas é oferecer as aulas online. Exatamente. As aulas online. As aulas online, elas vão continuar, talvez não vão superar a intenção e o percentual do público que está presencial. Porque a gente sabe, né? Nada como você estar com o seu Sifu, sentir a energia dele, estar próximo a ele, né? Mas eu acho que ainda vai ter um público também para o treino via distância. É algo que, como você disse, veio realmente para ficar. Mas assim, os alunos... Hoje já tem alguns professores que fazem isso, né? Tem várias plataformas aí que foram criadas justamente para, mesmo antes da pandemia, já haviam professores que faziam isso, né? O professor Pablo colocando aí também. Bastante, né? Sim, o professor Pablo disse que ele também está fazendo dessa mesma maneira aí, e está funcionando com 4 alunos por horário, distanciamento de 2 metros entre eles, e mantendo aulas híbridas de forma online e presencial. Então, acho que essa maneira realmente é para ficar. As pessoas, os professores, os mestres aí, com certeza não estavam preparados, a grande maioria, não estava preparado para fazer esse tipo de aula, né? Mas foi se adaptando e verdade. O mal veio pro bem. Você sabe que assim, isso que eu acho que é o professor Pablo, né, que escreveu aí sobre a escola dele, né? A nossa escola também, ela está no sistema híbrido. Então, ao mesmo tempo que os alunos estão presencial, que agendaram horário para treinar dentro dos protocolos, nós estamos com alunos online acompanhando. Então, é um novo momento. Mas você sabe, Simão, Rosana e todo mundo, assim, se puder deixar uma reflexão nesse momento, tem duas coisas. Tem uma frase que eu costumo dizer, eu não sei se foi criada por mim, mas foi uma coisa que um dia bateu uma luz na minha cabeça e ficou. Essa frase, eu costumo dizer assim, não se acomode, pois de repente tudo pode mudar. Uhum. Não se acomode, pois de repente tudo pode mudar. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. E eu acho que a palavra do momento, e nós somos praticantes de arte marcial chinesa, tem uma palavra que eu acho que, assim, ela é fortíssima, é resiliência, nesse momento. Nossa, com certeza. Resiliência. Você tem que ter o poder de adaptação, o poder de superação. Eu ia pedir para você explicar. Capacidade de entender as dificuldades dos outros. Eu tenho um aluno que já falou assim para mim, Sifu, eu tomo remédio, eu não posso treinar presencial. Às vezes o aluno acha que até a gente pode ficar bravo com ele, achando que ele não quer treinar. Sim. É esse momento, fique em casa, eu entendo você. Claro. Eu vou querer que você não está se sentindo seguro, venha treinar. Então, o momento para nós, seguindo até a filosofia da cultura oriental, do budismo até, do Tao, do I Ching, quem estuda I Ching aqui sabe que é o livro das mutações. Então, a gente tem que se adaptar. E resiliência é a palavra no momento. É a palavra-chave. Bom, tem um comentário aqui da Karine que eu achei interessante. Ela fala que assistiu todas as aulas online que teve, porém não tem a mesma energia ou motivação que a presencial. Ela ajudou muito a não ficar parada, mas não tem comparação com estar na academia. É porque não tem aquele calor humano. O professor não consegue corrigir os detalhes que para a gente o detalhe é fundamental, né? Então, realmente, não substitui, nunca, não substitui. Mas é o que temos para o momento. Com certeza, e ajudou muito, viu? Ajudou muito. O pessoal sabe que, eu acredito que os colegas aqui devem ter tido essa experiência. Até para nós, que temos muitos anos, foi um momento importante para nós também evoluirmos. Você fala, putz, eu vou ter que dar a aula, o aluno tem menos de 2 metros quadrados para treinar. O que eu vou passar? Exatamente.
Então você tem que pôr a criatividade, né? E pôr, é um momento de você se superar, que é o tal da resiliência, né? Ó, com o termo. Bom, estamos aqui no momento perguntas da live, então vamos lá, pergunta do Tiago Augusto. Ele fala: com o término dessa pandemia, os valores das mensalidades permanecerão o mesmo ou irão aumentar? Essa pergunta é algo meio relativo, né, a resposta. Mas Eu, eu, vamos... eu, particularmente, eu vou dar a minha opinião. Eu acho Sim, que não vão aumentar. Você sabe por quê? É Tiago, né, que perguntou, né? Tiago. Sabe por quê, Tiago? Todos nós estamos no mesmo barco. Se o empresário, dono de academia, de qualquer segmento, ele for querer aumentar, pode ser um tiro no pé, porque ele não tem primeiro como tirar todo esse prejuízo em médio e curto prazo. E as Não, pessoas, tem gente desempregada, tem gente que está recebendo a metade do salário, então eu acho que todo mundo tem que se ajudar. Eu, como dono de academia, eu não tenho a menor pretensão de aumentar as nossas mensalidades, e a escola, ela está, assim, super flexível em negociar, em ajudar, e não só isso, estou falando como a escola. A minha escola, a nossa escola, tem também o exemplo contrário. Os alunos estão ajudando a escola. olha só, que Nós bacana. tivemos um grupo do professor Wagner Lavorato, ele fez uma rifa de um bonsai de metal só para Legal. ajudar a escola. Então, você para e pensa, essa consciência, o dono da academia, eu vou aumentar a mensalidade num momento que está o país inteiro passando necessidade, e vou Exato. além. Apesar de tudo que nós estamos passando, por incrível que pareça, as coisas estão um pouco controladas. Então, não justifica você também ter um aumento abusivo. Tá certo que nós tivemos aumento de energia elétrica há pouco tempo, que isso eu não concordo, que a Enel não deveria fazer, isso é uma opinião particular minha, mas Claro. mas eu acho que eu acho que não só eu, muitas escolas não vão aumentar a mensalidade. É a mesma coisa que você, enquanto empresário, reclamar, dono de academia, reclamar do preço dos alimentos que aumentaram lá no supermercado, né? Você Exato. reclama que o preço dos alimentos aumentaram, mas você vai lá e aumenta o preço da sua mensalidade. Exato. Assim, eu tive que fazer acordo com o dono do imóvel da nossa escola, né? Porque o faturamento caiu e tal. Então, isso é comum. Então, ele me ajuda, eu ajudo ele, a escola ajuda o aluno. Se todos nós tivermos esse momento de entender esse momento, a gente consegue atravessar isso daqui, né? Com certeza. Bom, já que estamos falando de academia, a Rosângela fez uma pergunta, não é relacionada à academia, mas é Uhum. sobre os seus treinamentos, né? Qual foi a maior dificuldade que você enfrentou quando você começou a treinar? Dificuldade, dificuldade, vamos dizer. Acho que a maior dificuldade que eu tive foi mais no início, porque eu sempre trabalhava e estudava, não tinha quase tempo. Então, vai um recadinho para quem fala: eu não tenho tempo para fazer as coisas, né? A minha maior dificuldade é Rosângela, né? Que perguntou, Isso, né? Então, isso. Rosângela, a minha maior dificuldade, mas assim, eu gostava tanto de fazer arte marcial que eu superava. Para vocês terem ideia, quando eu entrei na SKF, há 30 anos atrás, eu trabalhava e estudava à noite. E uma das coisas que me motivou a entrar na SKF foi que ela tinha aula de sábado e domingo. Então, eu podia treinar de sábado e domingo. Então, Sim. eu corria atrás. Quando chegava meio de ano, tinha férias, saía do trabalho e ia treinar, né? Então, a maior dificuldade que eu tive realmente foi no período de ter que estudar, conciliar trabalho com treino, mas eu digo para os meus alunos que também, quando falam, estou estudando muito, está puxado, eu falo, olha, o estudo é importante, então se dedica, mas o Kung Fu sempre vai estar lá te esperando. Ah, com certeza. O É Kung Fu uma, sempre vai estar lá te esperando. sim, sim. É uma frase do Ford que eu acredito muito, é que assim, tem mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam, né? Claro. Porque
pessoas acabam parando na primeira dificuldade que encontra Eu vou falar e para vocês. Só, desculpa, mas pensa numa pessoa que se envolve com um monte de coisa, sou eu. Meu Deus do céu, teve esses últimos anos, eu fiquei pensando assim, aí também tem que tomar cuidado, até eu me policio, porque eu estava com a questão das nossas escolas, a Liga Mundial, eu estava fazendo uma graduação, terminei essa graduação agora, né, não uma graduação de Kung Fu, uma graduação de curso superior, fazendo, Sim. tipo, universidade, fazendo corrida de montanha, e daqui a pouco vai falar, pô, tá dando comida para tubarão, tá. Então, assim, ó, teve uma vez que eu vi uma reportagem do Bill Gates. Não conhece Sim. Bill Gates, né? É um carinha aí meio fraco aí, né? Fraquinho. Ele e o outro amigo dele, Steve Jobs. Outro E fraquinho. eu vi uma matéria do Bill Gates que perguntaram para ele qual o segredo do sucesso? Aí eu falei, puxa, o cara vai vir com um discurso daqueles, né? Aí sabe a única coisa que o Gates respondeu nessa entrevista? Ele falou organização. Uau! Se você tem organização, você consegue fazer tudo. Né? Você consegue. Se você não se organizar, se você não se organizar, você não treina. Se você não tiver disciplina, determinação, você não treina, não trabalha. Falta tempo. Na Falta. verdade, falta tempo para você se organizar. É claro. Bom, tem um comentário aqui do Pablo de novo. Alguns pais de alunos se queixam com relação às aulas online, pois argumentam que sem a presença do profissional, o aluno está sujeito a lesões nas aulas à distância, mesmo se o professor estiver do outro lado da telinha. O que você tem a falar sobre isso? Nossa, ótima pergunta. Isso daí, eu penso da seguinte forma. Eu sempre pratiquei esporte na minha vida, né, com há muitos anos, e a gente sempre tem que ter responsabilidade com as aulas que nós damos, em todos os sentidos, ética, moral e inclusive integridade física do aluno. Nesse período, o Pablo e os demais colegas, qual foi a minha maior preocupação? Proporcionar um treino que seja possível do aluno, independente da dificuldade que ele tenha, que ele possa realizar, que não ocorra nenhum acidente, alguma lesão. Então, exercícios aeróbicos, agachamento, algo que vai exigir muito de articulação e tudo mais, porque existe o risco. Teve uma aluna, só para vocês terem ideia, até a preocupação que a gente tem que ter. Eu estava dando a aula para uma aluna online e ela estava sozinha, né, comigo. Aí eu virei para ela, eu falei assim, então vamos lá, tal, você vai fazer tal técnica. Aí eu virei para ela e falei assim, porque ela era novinha, né? Eu falei assim, você está sozinha em casa? Daí ela falou, não, eu tô aqui com a minha mãe empregada. Eu falei, tá bom, porque se acontecer algum acidente eu ligo para a mãe dela. A menina tá sozinha no quarto. Se essa menina cai, bate a cabeça, né? Então, até nisso a gente tem que se preocupar. Com certeza. De repente, eu estou dando aula para uma pessoa, a pessoa tem um mal súbito, cai do outro lado da tela. Então, até nisso você tem que se preocupar. Mas, em relação à pergunta, eu acho que nós temos que ter a sensibilidade de fornecer, nesse momento, num treino online, um treino que ele seja possível da pessoa fazer dentro de uma segurança mínima, né? Claro que acidentes acontecem, né? Então, eu penso dessa forma, o professor... Até mesmo a questão de espaço, né? Porque às vezes as pessoas não têm um espaço muito grande em casa para praticar, para treinar, então não dá para você ficar fazendo forma com armas, né? Não, saltos. Os treinos foram todos adaptados, muito adaptados. Nós investimos muito num primeiro momento da pandemia na parte teórica e filosófica, não era nem treino físico. Nós, num segundo momento, nós fizemos revisões de algumas técnicas bem mais simples, demos bastante treino de Tai Chi,
treino de Lian Kun, alongamento, fazendo que as pessoas não ficassem paradas, porque nós chegamos em um momento que eu vou falar para vocês, nem eu mais aguentava celular e computador. Meu Deus, o dia inteiro vendo computador. Foi bom porque eu pondo a leitura em dia, né? Tem uma série de leituras que eu queria pôr. Estou procurando cada vez ter mais. Terminei a minha graduação. Então, tudo tem um lado positivo. Assim, mas realmente eu acho que o professor tem que ter a sensibilidade e essa percepção de ter um bom senso de tomar cuidado, né? Até porque acidente, a partir do momento que você se propõe a praticar a atividade física, qual seja ela, você está sujeito a se acidentar em qualquer atividade, né? Claro, independente de estar em casa, na academia, andando, correndo na rua, você está sujeito a qualquer tipo de acidente com você. Né? Sim, com certeza. Tudo é possível, né, nesse momento. Sim. E quanto às escolas de artes marciais chinesas que ainda estão fechadas, porque ainda tem lugares no Brasil que não voltou não reabriu ainda as academias, as escolas, né? Muitas não conseguiram se manter, a gente sabe disso, infelizmente muitas vão fechar as portas. Como a WKFL, qual o recado que você deixa para esses professores e mestres que estão sofrendo com a possibilidade de ter esse sonho destruído? Porque a academia é um sonho de muitas pessoas, né? Quando você começa a treinar, muitas pessoas, né, é lógico, nem todos treinam com essa intenção de se tornar professor, mas para muitos a academia é um sonho. E essa pandemia, o Covid-19, está destruindo o sonho de muitos professores. Sim, sim. De recado. Bom, eu acho que assim, no caso do Brasil, a gente sabe que tivemos estados e cidades que abriram e fecharam de novo. Aconteceu isso no Sul. Né? Exatamente. O Sul estava controlado e começou a piorar, abrir e fechar. Espero que em São Paulo isso não aconteça, no estado, na cidade de São Paulo. Sim. Mas, em relação a isso, volto a dizer, primeira coisa é a questão da resiliência. Conseguir superar, se adaptar e tudo mais. Entendo, pode ser que tenha gente que esteja até falando aqui, mas é meu ganha-pão, o que eu vou fazer? A gente sabe que tem mestres e professores que vivem do Kung Fu, é o ganha-pão deles. Né? O que eu penso, agora vamos falar como entidade, tentando auxiliar. Primeira coisa, não perca o contato com seus alunos, não desanime, mantenha os contatos, mantendo eles ativos, é a primeira coisa. Segunda coisa, deixa sempre eles informados de tudo que está acontecendo. Olha, temos a previsão, não temos, tá. Tenta diversificar, monte um planejamento nessas aulas online, nesse momento, se vocês ainda estão dando. Então, não vai simplesmente fazendo uma aula assim, hoje eu vou dar tal coisa. Cria um conteúdo que eles... um momento que eles falam, legal, hein, essa programação tá bacana, um mês atrás foi isso, agora é isso, tal. Então, põe essa criatividade em dia. Isso é um ponto. O outro ponto, pode acontecer o quê? Nem todo mundo, às vezes, tinha uma reserva financeira para manter o seu estabelecimento aberto. Exatamente. O que acaba com qualquer comerciante, vamos dizer comerciante, nem empresário, é o custo fixo, que o maior deles é questão de aluguel. Com certeza. O mais importante é você falar assim, poxa, eu não tenho como manter. Primeira coisa, converse, se o imóvel não é seu alugado, converse com o proprietário, porque está todo mundo no mesmo barco, foi o que eu acabei de falar agora. Hoje mesmo, sai aqui em São Paulo, tá sim de loja para alugar, tá sim. Todo mundo entregando o imóvel. Então, converse com o seu proprietário, fala, olha, dá para a gente jogar para frente, pagar metade, faça os alunos também estarem cientes dessas dificuldades que vocês estão falando, por isso que eu falei que é importante os alunos saberem de tudo que está acontecendo,
Claro. E tenta entrar num acordo para manter a sua escola. Tá? Isso é um dos cenários. O outro cenário é o seguinte: não deu, não consegui montar minha academia. Vou falar para vocês, uma das coisas mais comuns em São Paulo são, talvez, o giro de alunos não é o mesmo, mas para um momento que nós estamos, se não conseguir manter seu espaço, aqui em São Paulo é muito comum as pessoas darem aulas em praças, né, em parques, né? Então, tenta transferir esses alunos para parques. Sabemos que tem aluno que fala, eu não gosto, não tenho estrutura, não tenho um banheiro, não gosto de me expor. Mas vai fazer o quê, né? Mas, assim, primeiro, recapitulando, mantenha o contato com os alunos, não deixe os alunos distanciar de vocês, deixe eles por dentro de tudo que está acontecendo, né? Sim. Seu imóvel é alugado, faça um acordo com o proprietário, não desanime, explique a situação que está difícil, né? E programe as suas aulas para serem umas aulas que cative o seu aluno, mantenha o seu aluno interessado. Fez uma aula hoje online, fala, puxa, a aula hoje foi bacana, não foi na academia, mas eu quero esperar a próxima. E Sim. a outra, na pior das hipóteses, é a adaptação. Fala, olha, não vou conseguir manter o local, tal, tenta num período manter da aula nos parques, praça. Apesar que também isso é um outro problema, né? Que nem em São Paulo hoje os parques não estão abertos com os horários, não estão abertos e não pode ter aglomeração, né? Então a ação com os alunos é importante. E os alunos que estão assistindo, se vocês puderem, ajuda o Cifu de vocês, porque isso é um momento único. Né? É um momento que as academias vão precisar da ajuda dos alunos, da colaboração dos alunos, porque né, tem gente que some, as mensalidades não entram, e tem Cifus que depende 100% dessa renda. Né? Se você falar, pô, eu pagava, sei lá, vou chutar um valor aqui, tá? Pagava R$ 150. Mandar uma mensagem para o Cifu, liga, olha, putz, eu não tenho condição, posso pagar 75? Paga 75. Claro. O importante, como falava uma tia minha, já está no outro plano astral, ela falava, o importante é pingar, não pode secar, né? É isso aí. É difícil, gente. É difícil, mas é o mundo inteiro. É um problema global. É verdade. Bom, então, a gente está finalizando aqui a nossa live, nosso bate-papo de hoje. 1h30 aí. Eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais e deixasse um recado aí para quem está acompanhando a gente agora, para quem vai assistir depois. Bom, eu queria mais uma vez agradecer a presença de vocês que ficaram aqui conosco nesse bate-papo super agradável. Já teve outras lives, estou me sentindo aqui honrado, né? Teve já gente importante aqui nessa live aqui, né? Se for César, se for o professor Edson, se for Kleber, pessoal aí, né? Todos os nossos amigos, né? O Afonso. A gente aqui também. Muito obrigada a todos. Para mim foi um prazer. E assim, eu acho que é importante a comunidade manter esse contato. Eu entendo que está tendo um monte de live, está tendo um monte de coisa, mas é bacana, porque se você mantém esse contato, de repente vocês já assistiram outras lives de outras escolas, mas hoje aqui com certeza vocês escutaram algo novo, falar, pô, lembrei de uma história, pô, algo a mais para me agregar valor, né? Então, muito obrigado. Assim, para mim foi um prazer imenso. Agradeço as pessoas que posteriormente vão assistir a gravação, né? E para mim sempre é um prazer estar aí. Muito obrigada, Chico. A gente que agradece a sua disponibilidade por reservar esse tempinho aí do seu domingo à noite para bater Vamos lá. Com a gente. Tá cedo ainda, 8h30. Amanhã cedo tem treino. Não pode desanimar. Mas é isso aí, gente. Não desanima. A gente vai superar essas dificuldades, né? Eu acho que é um momento de reflexão para toda a humanidade e vamos voltar mais forte aí, né? Vamos sim, vamos todos juntos. Muito obrigado aí pelas perguntas, o pessoal que interagiu. Muito obrigada, Chico Renato. Eu que agradeço.
Tenha uma boa noite. Boa noite. Bom, agradeço a participação de todos que estiveram com a gente essa noite. Muito obrigada a todos e já convido a vocês se você ainda não assistiu às lives anteriores, aos nossos bate-papos anteriores, gostaria de convidar você a ir até o YouTube, na nossa página da Liga Brasileira, para assistir aí as lives que já aconteceram, os bate-papos aí que já aconteceram, estão todos lá na nossa playlist. Então, a vocês uma ótima noite, uma excelente semana a todos. E aguardamos vocês na terça-feira e na quinta, mais uma vez, para mais um bate-papo aqui ao vivo. Boa noite a todos.